Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a regência verbal, dando continuidade ao assunto que nós estudamos na semana passada. Os dois estão bem ligados, que o que nós estudamos na semana passada era sobre transitividade verbal. É importante que vocês saibam e entendam o conteúdo que foi passado, porque esse está muito ligado àquele, então é necessário que você compreenda o assunto para poder dar continuidade aos conteúdos, ok? Então, a regência que nós vamos ver hoje é a regência verbal. Vou começar explicando para vocês o que é essa regência. Regência é a relação que existe entre um termo regente, no caso, um verbo, porque nós estamos estudando a regência verbal, e um termo regido, que no nosso caso é um complemento, ok? Então, eu coloquei aqui dois exemplos. Obedeceu ao amigo. Obedeceu é o verbo, o termo regente. Ao amigo é o complemento. Nós temos aqui o termo regido. Cumprimentou o colega. Termo regente, cumprimentou, porque é o verbo. E o termo regido é o complemento, que nesse caso seria o colega. É importante prestar atenção em algumas coisas relacionadas à regência. Atenção! Verbos com regência diferente não podem ter o mesmo complemento. Entrei e saí da sala. É errado, porque os dois verbos não têm a mesma regência. Quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Portanto, o correto seria entrei na sala e dela saí. Observe que não ficaria uma boa sonoridade sair dela, nesse caso. Mas, se os verbos exigirem a mesma regência, é possível usar apenas um complemento para os dois. Dependo e gosto de minha mãe, ok? Então, é necessário prestar atenção nisso. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Alguns verbos mudam a regência conforme mudam o sentido. Como eu falei para vocês na semana passada, alguns verbos, dependendo da situação, ele pode ser um verbo transitivo direto. Em outras situações, ele pode ser um verbo intransitivo. E pode acontecer do verbo ser transitivo direto e em outra situação ser transitivo indireto. Então, pode acontecer essa diferença de regência. Então, eu trouxe alguns aqui para a gente conhecer. Nós temos aqui uma tabela com alguns verbos, o sentido do verbo na situação, a regência dele, se ele é verbo transitivo direto, se ele é verbo transitivo indireto, se ele é verbo intransitivo. Temos um exemplo e temos a substituição do complemento por um pronome. Vocês vão ver como isso acontece. Então, vamos lá. Eu vou explicar dois verbos de cada tabela e essa tabela está disponível no livro didático para que vocês estudem. Então, nós temos aqui o verbo agradar. Na primeira situação, o verbo agradar, ele tem o sentido de acariciar, de fazer carinho. Nesse sentido, a regência do verbo é de verbo transitivo direto. Vamos ver o exemplo. A moça agradou o cachorro. Nesse caso, nós temos o verbo agradou e logo depois o complemento, o cachorro. Como eu expliquei para vocês na semana passada, verbo transitivo são verbos que precisam de complemento. E nesse caso ele é direto porque nele não há preposição. A moça agradou o cachorro, ok? Então, nesse caso, ele é um verbo transitivo direto, a regência dele é essa. E aqui nós temos o exemplo substituindo o complemento por um pronome. A moça agradou-o. Nesse caso, nós podemos utilizar quando há um contexto. Podemos substituir um complemento por um pronome, mas é necessário que haja um contexto para poder entender a oração. No segundo caso, nós temos aqui ser agradável. O mesmo verbo, agradar, só que com outro sentido, com o sentido de ser agradável. Nesse caso, o verbo é transitivo e indireto. Sua sugestão agradou ao professor. Nós temos o verbo agradou e o complemento ao professor. Nós sabemos que ao é uma preposição. Então, nesse caso, o verbo mudou a sua regência. Passou de verbo transitivo direto para verbo transitivo indireto. E nós temos aqui o exemplo da substituição por um complemento, do complemento por um pronome. Sua sugestão agradou-lhe.
Agora vamos ver o verbo assistir. Observem como o verbo assistir pode ser usado de várias formas. Primeiro, ele pode ser utilizado como ajudar, auxiliar ou socorrer. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto. Nós temos a oração: o médico assistiu o doente. Como vocês já sabem, o verbo assistiu e aqui depois o complemento, o doente. Como não temos preposição, o verbo é transitivo direto. E nós temos aqui o exemplo de substituição do complemento por pronome. O médico assistiu. Em um segundo caso, assistir pode ter o sentido de ver, de presenciar. Nesse caso, é um verbo transitivo indireto. Assistir ao jogo. Nesse caso, nós vemos o complemento aqui, ó. Complemento desse verbo, que é ao jogo. E ao aqui é uma preposição, assistir a ele. Temos mais dois casos, que é pertencer, dizer respeito a, que ele utiliza como verbo transitivo indireto, e temos morar, residir, que esse daqui é muito pouco usado, né? Pouco usual atualmente. Poucas pessoas utilizam. Nesse caso, ele é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, ok? Então, aqui nós temos alguns verbos que mudam a regência conforme mudam de sentido. Para vocês entenderem que nem todo verbo ele tem já fixado a regência. A regência ela pode ser modificada. Passando para frente, nós temos aqui alguns verbos que causam dúvidas quanto à regência. Vamos ver aqui alguns. Nós temos aqui o verbo agradecer, pagar e perdoar. Esses verbos, eles podem ser verbo transitivo direto, quando se referir ao que está sendo agradecido, pago ou perdoado. Agradeci o presente, perdoei o erro, peguei o livro. Ele pode ser verbo transitivo indireto, quando se referir a quem se agradece, se paga ou se perdoa. Agradeci aos amigos, perdoei ao amigo, paguei ao livreiro. E ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, que nesse caso é quando ele tem dois complementos, né? Como foi explicado na aula anterior. Quando ele tem o objeto direto e o objeto indireto, que é o que acontece aqui. Agradeci o presente aos amigos. Temos dois complementos. Peguei o livro, paguei o livro ao livreiro. Perdoei o erro ao amigo. Então, aqui nós temos esses verbos que podem causar alguma dúvida para vocês. No livro didático tem a tabela completa para que vocês tirem todas as dúvidas. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Tchau e até a próxima!